Você já parou para pensar por que os ensinamentos de Jesus continuam fazendo sentido, mesmo quando tudo ao redor parece confuso e pesado? Em meio a um mundo acelerado, cansado e cheio de contradições, o melhor que Jesus nos ensinou não foi uma teoria distante, mas um jeito de viver que sustenta a vida real. Jesus deixou orientações práticas para o dia a dia, capazes de nos manter inteiros quando somos pressionados, feridos ou colocados à prova. Em João 13:34 está escrito: Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Esse ensino toca diretamente nossas relações, decisões e atitudes quando ninguém está olhando. Talvez você esteja tentando fazer o certo em um ambiente difícil, manter valores mesmo cansado, ou seguir em frente sem respostas claras. Esses ensinamentos não são discursos bonitos. São direção para quem quer viver com coerência, firmeza e propósito todos os dias. Escreva nos comentários: quero viver o que Jesus ensinou. Esse ato representa o compromisso de alinhar suas escolhas com aquilo que realmente sustenta sua vida por dentro. Se você ainda não é inscrito, aproveite para se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo. Vamos começar. Número 1. Amar quando ninguém merece. Você já tentou amar alguém no momento exato em que tudo dentro de você queria se afastar? Não amar porque a pessoa foi boa, justa ou correta, mas amar quando ela feriu, decepcionou, ignorou, virou o rosto ou agiu como se você não tivesse valor. Esse tipo de amor não aparece em frases bonitas, nem em discursos prontos. Ele surge nos dias comuns, nos conflitos reais, nas relações difíceis, na convivência cansativa, na família complicada, no trabalho injusto, nas amizades quebradas. É justamente aí que o ensino de Jesus começa a incomodar, porque ele não ensinou a amar apenas quando é fácil, mas quando parece impossível. A maioria de nós foi ensinada desde cedo a amar quem nos trata bem. É quase automático. A pessoa sorri, você sorri de volta. A pessoa ajuda, você retribui. Isso faz sentido. Parece justo, parece equilibrado. O problema é que Jesus foi direto ao ponto e virou essa lógica de cabeça para baixo. Ele não romantizou o amor. Ele confrontou a forma como usamos o amor como moeda de troca. Em Mateus 5:44, Jesus disse com todas as letras: Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Não há metáfora aqui, não há suavização, é uma ordem clara, desconfortável, difícil de engolir. Na vida real, isso bate de frente com a nossa vontade de provar que estamos certos, de mostrar que fomos injustiçados, de exigir que o outro reconheça o erro. Amar quando ninguém merece não é fingir que nada aconteceu, não é se tornar fraco, não é permitir abuso. É uma decisão interna de não deixar o coração ser governado pelo ódio, pela mágoa e pelo desejo de vingança. Jesus sabia que o ressentimento prende mais quem sente do que quem causou a dor. Por isso ele ensinou um caminho diferente, não para aliviar o outro, mas para libertar quem escolhe amar. Em Lucas 6:32-35, Jesus aprofunda ainda mais esse ensino, dizendo: E se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? Também os pecadores amam aos que os amam. E se fizerdes bem aos que vos fazem bem, que recompensa tereis? Também os pecadores fazem o mesmo. E se emprestardes àqueles de quem esperais receber, que recompensa tereis? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto. Amai, pois, a vossos inimigos, fazei bem e emprestai sem nada esperardes, e será grande a vossa recompensa. Aqui Jesus não está falando de sentimentos. Ele está falando de escolhas práticas, de atitudes conscientes, de um tipo de amor que não depende da resposta do outro. Todos nós temos alguém que não merece o nosso carinho, alguém que falhou feio, alguém que não pediu desculpa, alguém que continuou sendo injusto mesmo depois de tudo. É exatamente essa pessoa que torna o ensino de Jesus tão real. Amar quem não merece não é negar a dor, é decidir não deixar que a dor se transforme em amargura. É entender que o amor ensinado por Jesus não é passivo, é forte, é firme,
É um amor que estabelece limites sem perder a essência. Quando Jesus estava sendo ferido, humilhado, zombado e tratado como alguém sem valor, ele não reagiu como o mundo reagiria. Em Lucas 23:34 está escrito: E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Essas palavras não vieram de um lugar confortável, vieram de um lugar de dor profunda. Isso nos mostra que amar quando ninguém merece não acontece quando tudo está bem, mas quando tudo está quebrado. O que torna esse ensino tão transformador é que ele não depende do comportamento do outro. Se dependesse, quase ninguém conseguiria amar. Ele depende da decisão de não se tornar aquilo que feriu você. Romanos 12:20 traz uma aplicação prática desse princípio. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoará as brasas vivas sobre a sua cabeça. Esse texto não fala de humilhar o outro, mas de quebrar o ciclo da agressão com atitudes que desarmam o conflito. Na prática, amar quando ninguém merece pode significar não responder uma ofensa com outra ofensa. Pode significar não espalhar o que você sabe. Pode significar tratar com respeito quem tentou te diminuir. Pode significar agir com dignidade quando tudo em você quer agir com raiva. Não é fácil. Nunca foi. Jesus nunca disse que seria fácil. Ele apenas mostrou que esse caminho muda primeiro quem escolhe andar por ele. Em João 13:34 e 35, Jesus resume esse ensino de forma simples e direta. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Repare que ele não diz que o amor seria reconhecido quando fosse conveniente, mas quando fosse visível, mesmo em situações difíceis. Amar quando ninguém merece não faz barulho. Muitas vezes ninguém aplaude, às vezes ninguém percebe, mas algo muda por dentro. O peso diminui. O coração deixa de ser refém da atitude do outro. A pessoa que escolhe amar nesse nível não vive esperando justiça imediata. Vive sustentada por um ensino que não envelhece, não se desgasta e não depende de circunstâncias. E quanto mais você olha para esse ensinamento, mais percebe que ele não foi feito para impressionar, mas para sustentar quem decide viver de forma diferente, mesmo quando tudo ao redor insiste em empurrar para o caminho mais fácil, mais duro e mais frio. Número 2. Ficar em silêncio quando vencer seria fácil. Você já percebeu como muitas vezes vencer uma discussão parece mais importante do que preservar um relacionamento? A gente passa dias ensaiando respostas na cabeça, organizando argumentos, esperando a oportunidade perfeita para provar que estava certo. E quando essa oportunidade chega, quando as palavras estão prontas, afiadas, certeiras, o silêncio parece fraqueza. Mas Jesus ensinou algo que vai na contramão disso. Ele ensinou que nem toda vitória vale o barulho que ela faz. Vivemos em um tempo em que falar mais alto virou sinônimo de força. Quem responde rápido parece inteligente. Quem rebate sem pensar é visto como corajoso. Quem cala é confundido com alguém sem opinião. Só que Jesus não entrou nessa lógica. Em muitos momentos, ele tinha todas as razões para falar, explicar, se defender, expor a verdade de forma pública. Ainda assim, escolheu o silêncio. Não por falta de resposta, mas por domínio próprio. Quando Jesus foi levado diante de acusações injustas, falsas, humilhantes, ele não tentou vencer no grito. Em Mateus 27:12 a 14 está escrito: E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Então Pilatos lhe disse: Não ouves quantas acusações fazem contra ti? E nenhuma palavra lhe respondeu, de sorte que o presidente estava muito maravilhado. O silêncio de Jesus não foi vazio. Ele foi tão forte que causou espanto. Aquilo que parecia derrota era, na verdade, uma força que não precisava se provar. Na vida prática, ficar em silêncio quando vencer seria fácil, dói no orgulho. É desconfortável. Dá a sensação de que estamos abrindo mão da justiça, da vontade de explicar tudo, de mostrar provas, de colocar o outro no lugar dele. Mas o ensino de Jesus nos mostra que nem sempre falar resolve. Às vezes, só aumenta o conflito. Às vezes, só alimenta o ego.
Às vezes, só prolonga uma dor que poderia terminar ali. Em Provérbios 17:27 está escrito: o que retém as palavras possui o conhecimento, e o de espírito sereno é homem de entendimento. Esse texto não exalta quem sabe falar bem, mas quem sabe se conter. Jesus viveu isso de forma prática. Ele sabia que havia momentos em que o silêncio falaria mais alto do que qualquer explicação. Quantas vezes você já venceu uma discussão e ainda assim perdeu a paz? Quantas vezes saiu com razão, mas com o coração pesado? Jesus ensinou que ganhar uma briga pode custar algo muito mais valioso do que estar certo. Em Mateus 5:9, ele disse: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Ele não disse: bem-aventurados os que sempre vencem, mas os que promovem a paz, mesmo quando isso exige engolir palavras prontas. Ficar em silêncio quando vencer seria fácil não é concordar com o erro, não é fingir que nada aconteceu, é escolher não transformar cada conflito em um campo de batalha, é entender que nem toda verdade precisa ser dita naquele momento. Há verdades que curam quando são ditas, e há verdades que ferem quando são lançadas sem cuidado. Jesus ensinou discernimento, não omissão. Em João 8, quando trouxeram uma mulher acusada diante de Jesus e esperavam uma resposta rápida, dura, definitiva, ele não reagiu como todos esperavam. João 8:6 diz: mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. O silêncio de Jesus naquele momento desmontou a armadilha. Ele não correu para responder. Ele criou espaço. E quando falou, falou pouco, mas falou o suficiente para mudar tudo. O silêncio preparou o terreno para uma palavra certa, no tempo certo. No cotidiano, isso se aplica nas conversas de família, no trabalho, nas amizades, nas redes sociais. Às vezes você tem o argumento perfeito. Às vezes você sabe que o outro está errado. Às vezes, todo mundo espera que você responda. E é justamente aí que o ensino de Jesus aparece como um convite difícil, mas transformador. Nem tudo precisa de resposta imediata. Nem toda provocação merece reação. Tiago 1:19 reforça esse ensino de forma direta. Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Esse versículo não é um conselho leve. Ele é um freio para o impulso que quer reagir no calor do momento. Jesus viveu isso. Ele não se deixou conduzir pela pressão do ambiente, mas pela convicção interna. Ficar em silêncio quando vencer seria fácil também é uma forma de confiar que a verdade não precisa ser defendida o tempo todo. Ela se sustenta. O silêncio não apaga a verdade. Ele apenas impede que ela seja usada como arma. Jesus não estava preocupado em ganhar debates, mas em formar pessoas inteiras, capazes de controlar a própria língua e o próprio coração. Em Provérbios 15:1 está escrito: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Muitas vezes, o silêncio é essa resposta branda. Não é covardia, é sabedoria aplicada. É entender que falar menos pode evitar estragos maiores. Esse ensino confronta diretamente a nossa vontade de vencer. Ele nos chama a olhar para o resultado além do momento. O que fica depois que as palavras são ditas? O que permanece depois que a discussão termina? Jesus ensinou que o silêncio, quando nasce da maturidade, não enfraquece. Ele fortalece, ele preserva, ele constrói algo invisível, mas profundo. E quanto mais você observa esse ensino na prática, mais percebe que o silêncio escolhido no momento certo não é ausência de força, mas prova de que a força não precisa gritar para existir. Número 3. Perder para não se tornar igual. Você já sentiu vontade de revidar na mesma moeda, falar do mesmo jeito, agir com a mesma dureza, usar as mesmas armas de quem te feriu? Em muitos momentos da vida, perder parece humilhação e vencer a qualquer custo parece sobrevivência. O mundo ensina que só é respeitado quem responde à altura, quem não leva desaforo para casa, quem não deixa barato. Mas Jesus ensinou algo que confronta diretamente essa lógica. Às vezes, perder é a única forma de não se tornar igual àquilo que nos machucou. Esse ensino não é confortável porque mexe com o orgulho. A gente cresce ouvindo que não pode sair por baixo, que precisa mostrar força, que precisa provar valor. Só que Jesus
Não construiu pessoas fortes pelo grito ou pela revanche. Ele construiu pessoas firmes por dentro, capazes de suportar perdas sem perder a essência. Ele sabia que ganhar uma briga externa e perder o caráter por dentro é um tipo de derrota silenciosa. Quando Jesus foi insultado, traído, acusado injustamente e tratado como alguém sem valor, ele não respondeu copiando o comportamento de quem o atacava. Em 1 Pedro 2,23 está escrito: o qual, quando o injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Jesus não entrou no mesmo jogo. Ele se recusou a se tornar semelhante aos seus acusadores. Isso custou caro, custou dor, silêncio, incompreensão, mas preservou algo que ninguém conseguiu tirar dele. Na prática, perder para não se tornar igual é escolher não agir movido pela raiva, é abrir mão da resposta afiada, é não usar a mesma frieza, é não se permitir endurecer só porque o mundo ficou duro com você. Isso não significa concordar com a injustiça, mas se recusar a ser moldado por ela. Jesus ensinou que o maior risco não é perder algo externo, mas perder quem você é. Em Mateus 5,39, Jesus disse: eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se alguém te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Esse versículo foi muitas vezes mal interpretado como passividade. Mas o ensino aqui não é sobre aceitar violência, é sobre quebrar a lógica da escalada do conflito. É sobre não permitir que o mal determine o seu comportamento. Jesus não estava formando pessoas submissas, mas pessoas livres do impulso de reagir de forma automática. Quantas pessoas começaram justas e terminaram amargas? Quantas entraram em conflitos certos, mas saíram parecidas com aquilo que criticavam? Perder para não se tornar igual é um freio interno. É uma escolha consciente de não deixar que a dor vire veneno. Romanos 12, 17 e 19 reforça isso de forma muito prática. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Aqui não há promessa de facilidade. Há um convite à maturidade. Jesus sabia que o desejo de revanche cresce quando somos feridos. Ele sabia que devolver na mesma moeda dá uma sensação momentânea de alívio, mas também sabia que esse alívio dura pouco e cobra um preço alto. Por isso ele ensinou um caminho mais difícil, porém mais seguro para o coração. Em João 18,36, Jesus disse: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus servos pelejariam. Ele deixou claro que não pisaria nas mesmas estratégias de violência, manipulação e imposição. Na vida real, isso aparece em pequenas perdas diárias. Perder uma discussão, perder a chance de humilhar de volta, perder o direito de provar que está certo naquele momento, perder uma oportunidade de se vingar com palavras. Essas perdas não aparecem em placares, mas constroem algo invisível. Elas impedem que você se transforme em alguém que você mesmo não reconheceria. Provérbios 20:22 diz: não digas, vingar-me-ei do mal. Espera no Senhor, e Ele te salvará. Esse versículo não fala de ficar parado, mas de não assumir o papel de juiz movido pela emoção. Jesus viveu isso até o fim. Quando tinha todo o poder para reagir, escolheu não reagir. Não porque era fraco, mas porque não precisava provar força. Perder para não se tornar igual também é entender que nem toda injustiça precisa ser resolvida imediatamente. Algumas coisas amadurecem no tempo, outras se revelam sozinhas. Jesus nunca correu atrás de defender sua imagem. Ele não construiu sua identidade a partir da aprovação dos outros. Por isso, podia perder sem se perder. Em Mateus 16:26, Jesus faz uma pergunta que atravessa gerações: pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Essa frase revela o centro desse ensino. Não adianta vencer externamente se por dentro você se tornou duro, frio, ressentido e parecido com aquilo que sempre disse combater. No cotidiano, esse ensino se manifesta quando você escolhe manter respeito mesmo sendo desrespeitado, quando você decide não mentir para se proteger, quando você não pisa em alguém para subir, quando você não devolve desprezo com desprezo. Essas escolhas custam, elas dão a sensação de perda, mas preservam algo que não tem preço:
Jesus não ensinou seus seguidores a vencerem todas as batalhas visíveis, mas a não perderem a si mesmos no processo. E quanto mais você observa esse ensino, mais percebe que algumas perdas não são fracasso, são proteção. Elas impedem que o coração endureça, que a consciência se cale e que você se torne reflexo daquilo que te feriu. Esse caminho não traz aplausos imediatos, mas sustenta quem decide não se tornar igual, mesmo quando perder parece a opção mais dolorosa. Número 4. Obedecer, mesmo sem entender. Você já se viu diante de uma situação em que tudo dentro de você pedia explicação, lógica, garantia, mas nada disso veio? A gente aprende desde cedo a obedecer quando entende o motivo, quando concorda com o caminho, quando consegue prever o resultado. Fora disso, obedecer parece risco, parece perda de controle, parece caminhar no escuro. Mas Jesus ensinou algo que confronta diretamente essa necessidade constante de entender tudo antes de agir. Ele ensinou que há momentos em que obedecer vem antes da explicação. Na vida real, isso aparece quando as coisas não fazem sentido, quando uma porta se fecha sem aviso, quando um caminho muda de repente, quando você sente que precisa agir de um jeito que não combina com a lógica comum. O problema é que fomos treinados a só dar passos quando temos certeza do chão. Jesus, porém, ensinou um caminho em que o passo vem antes da segurança visível. Em João 13:7, Jesus disse algo simples, mas profundo: "O que eu faço não sabes agora, mas tu o saberás depois." Essas palavras foram ditas em um momento confuso, desconfortável, fora de ordem. Os discípulos não entendiam o gesto, não compreendiam o propósito, não viam sentido. Ainda assim, Jesus não explicou tudo antes. Ele ensinou que há processos em que o entendimento vem depois da obediência e não antes. Isso incomoda porque mexe com o nosso desejo de controle. Queremos saber onde isso vai dar, quanto vai custar, quanto tempo vai durar. Queremos garantias antes de confiar. Só que Jesus não construiu pessoas dependentes de explicações constantes. Ele construiu pessoas capazes de obedecer, mesmo quando o cenário não coopera. Um dos exemplos mais fortes disso está em Mateus 14:29, quando Jesus diz a Pedro: "Vem." Não houve explicação, não houve plano detalhado, não houve segurança visível. Havia vento, havia medo, havia risco. E mesmo assim Pedro saiu do barco. Ele não saiu porque entendeu como pisaria sobre a água. Ele saiu porque confiou na palavra que recebeu. O entendimento não veio primeiro, o passo veio. Na prática, obedecer mesmo sem entender é escolher agir certo, mesmo quando não parece vantajoso. É manter integridade quando ninguém está olhando. É seguir um caminho honesto quando o atalho parece mais rápido. É permanecer firme quando a pressão pede concessão. Jesus ensinou que a obediência não é resposta ao conforto, mas à convicção. Em Lucas 11:28, Jesus afirmou: "Antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam." Ele não disse os que entendem tudo, mas os que ouvem e praticam. Guardar aqui não é apenas memorizar, é aplicar, é viver, é agir mesmo quando o entendimento ainda está incompleto. Quantas vezes você já deixou de fazer o certo porque não entendeu o motivo naquele momento? Quantas vezes esperou clareza total para agir e acabou paralisado? Jesus ensinou que a obediência abre caminhos que a explicação sozinha nunca abriria. Em João 7:17, ele disse: "Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus. Primeiro fazer, depois conhecer. Primeiro obedecer, depois entender." Esse ensino também confronta o medo de errar. Muitas pessoas confundem obediência com perfeição. Acham que só podem agir quando têm certeza absoluta de que tudo dará certo. Jesus não exigiu isso. Ele chamou pessoas comuns, falhas, inseguras, e as ensinou no caminho, não antes dele. Os discípulos erraram, questionaram, falharam, mas continuaram caminhando. Obedecer mesmo sem entender também aparece quando você precisa soltar algo que ama, quando precisa dizer não para uma oportunidade que parece boa, mas não traz paz. Quando precisa permanecer onde está mesmo querendo fugir. Em Mateus 26:39, Jesus viveu isso de forma intensa ao dizer: "Meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero,
mas como tu queres. Não houve prazer naquele momento, houve entrega, houve obediência mesmo com dor. Esse ensino mostra que obedecer não é sinal de fraqueza, mas de maturidade. É reconhecer que nem tudo precisa passar pelo nosso entendimento imediato para ser válido. Provérbios 3, 5 e 6 expressa isso de forma clara. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. O texto não condena o entendimento, mas alerta contra depender somente dele. No cotidiano, obedecer mesmo sem entender pode significar pedir perdão quando você acha que tem razão. Pode significar esperar quando tudo em você quer agir. Pode significar dizer a verdade quando a mentira parece mais segura. Pode significar continuar fazendo o bem mesmo sem retorno visível. Essas escolhas não vêm acompanhadas de aplausos, nem de respostas imediatas. Elas vêm acompanhadas de silêncio, dúvida e, muitas vezes, solidão. Jesus ensinou que a obediência sustenta o caráter quando as emoções oscilam. Em João 14, 23, ele disse: "Se alguém me ama, guardará a minha palavra." Guardar não é entender tudo, é permanecer fiel ao que foi ensinado, mesmo quando a mente questiona e o coração vacila. Quanto mais você observa esse ensino, mais percebe que a obediência prepara terreno para algo que ainda não se vê. Ela constrói firmeza interna, ela desenvolve paciência, ela ensina a caminhar sem precisar enxergar o fim da estrada. Jesus não prometeu explicações imediatas para cada passo, mas mostrou que quem aprende a obedecer sem entender agora, entende depois com mais clareza, mais maturidade e mais consciência do caminho que percorreu. Número 5. Não provar nada para ninguém. Você já percebeu como grande parte do nosso cansaço não vem do que fazemos, mas do esforço constante de provar quem somos? Provar que somos capazes, que somos bons o suficiente, que estamos certos, que não somos fracos, que não erramos tanto assim. A vida vira um palco, e a gente passa os dias ajustando falas, atitudes e decisões para convencer alguém de alguma coisa. Jesus ensinou algo que corta esse ciclo pela raiz: viver sem a necessidade de provar nada para ninguém. Esse ensino vai contra tudo o que aprendemos. Desde cedo, somos empurrados para a comparação. Quem tem mais resultado, mais reconhecimento, mais voz, mais aprovação. Aos poucos, a vida deixa de ser vivida e passa a ser defendida. Cada escolha vira uma justificativa. Cada silêncio vira uma suspeita. Cada erro vira uma acusação interna. Jesus não viveu assim. Ele não construiu sua identidade a partir da opinião das pessoas, e isso o tornou livre. Em Mateus 3, 16 e 17, logo após ser batizado, está escrito: "E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo." Repare que nesse momento, Jesus ainda não tinha feito milagres públicos, não tinha reunido multidões, não tinha provado nada para ninguém. Ainda assim, sua identidade estava definida. Ele não precisava performar para ser aceito. Isso muda tudo, porque quando a identidade está firme, a necessidade de provar desaparece. Jesus não discutia para convencer, não se explicava para se defender, não fazia sinais para impressionar. Em Mateus 12, 38 e 39, quando pediram um sinal para que ele provasse quem era, Jesus respondeu: "Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado." Ele se recusou a entrar no jogo da validação humana. Na vida prática, querer provar algo o tempo todo nos esgota. A gente fala demais, se justifica demais, mostra demais, se expõe demais, tudo para tentar controlar a imagem que os outros têm de nós. Jesus ensinou um caminho mais leve. Ele sabia que quem vive para provar algo nunca descansa, porque a régua sempre muda e o público nunca está satisfeito. Em João 5,41, Jesus disse de forma direta: "Eu não recebo glória dos homens." Essa frase é forte porque revela uma decisão interna. Ele não estava dizendo que as pessoas não o reconheciam, mas que o reconhecimento delas não era o que sustentava sua caminhada. Quando você deixa de depender da aprovação externa, você ganha clareza para agir com verdade.
Quantos conflitos existem só porque alguém quer provar que está certo? Quantas relações se quebram porque ninguém quer ceder? Quantas decisões são tomadas mais para mostrar algo do que por convicção real? Jesus ensinou que a vida não precisa ser uma disputa constante. Em Lucas 9:35 está escrito: "E veio uma voz da nuvem que dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi." Mais uma vez, a identidade vem antes da explicação, antes da defesa, antes da prova. Não provar nada para ninguém também significa aceitar que algumas pessoas nunca vão entender você. E tudo bem. Jesus foi mal interpretado, criticado, acusado, rejeitado. Mesmo assim, não tentou ajustar sua mensagem para agradar. Em João 6:66 e 67, depois de muitos deixarem de segui-lo, está escrito: "Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram atrás e não caminharam mais com ele. Disse então Jesus aos 12: Quereis vós também retirar-vos?" Ele não correu atrás para se explicar. Ele não mudou o discurso para manter público. Esse ensino confronta diretamente o medo da rejeição. A gente tem medo de perder espaço, de ser esquecido, de não ser reconhecido. Por isso, tenta provar valor o tempo todo. Jesus mostrou que quem sabe quem é, não precisa gritar nem se defender o tempo todo. Provérbios 29:25 diz: "O receio do homem armará laços, mas o que confia no Senhor será posto em alto retiro." O medo da opinião alheia prende, a convicção liberta. No cotidiano, não provar nada para ninguém pode significar ficar em silêncio quando você poderia se justificar. Pode significar não postar, não responder, não explicar. Pode significar deixar que o tempo revele o que as palavras não conseguem. Jesus não viveu acelerado para limpar sua imagem. Ele viveu coerente, e a coerência fala mais alto com o passar do tempo. Em 1 Coríntios 4:3 e 4, Paulo ecoa esse ensino ao dizer: "Todavia, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por tribunal humano, nem eu tampouco a mim mesmo me julgo." Essa postura não é arrogância, é descanso. É entender que viver tentando provar algo rouba a paz e distorce as decisões. Jesus ensinou que quem vive para agradar pessoas acaba traindo a própria consciência. Em João 8:50, ele disse: "Eu não busco a minha glória. Há quem a busque e julgue." Ele deixou claro que não estava ali para construir imagem, mas para viver verdade. Isso exige coragem, porque nem sempre a verdade é bem recebida. Quando você para de tentar provar algo para os outros, algo muda por dentro. O ritmo desacelera, as decisões ficam mais simples, as palavras diminuem, as atitudes ganham peso. Você passa a fazer o que é certo porque é certo, não porque alguém está olhando. E isso traz uma leveza que não depende de aplauso. Esse ensino não promete que todos vão te entender. Pelo contrário, muitas vezes quem não se explica é mal interpretado. Mas Jesus mostrou que viver tentando controlar a narrativa é um fardo pesado demais. Ele escolheu confiar que a verdade, vivida com constância, se sustenta sozinha. Não provar nada para ninguém é um exercício diário. O orgulho pede palco, o ego pede resposta, a vaidade pede reconhecimento. Mas o ensino de Jesus convida a um lugar mais silencioso, mais firme, mais verdadeiro, onde a identidade não depende da reação dos outros, e onde a vida deixa de ser uma defesa constante e passa a ser uma caminhada mais inteira, mais honesta e mais livre. Mesmo quando poucos entendem e quase ninguém aplaude. Número 6. Servir sem receber reconhecimento. Você já ajudou alguém de verdade e saiu com a sensação de que ninguém percebeu? Fez o que precisava ser feito, segurou a barra, resolveu o problema, carregou o peso que não era só seu e, no fim, não houve agradecimento, nem menção, nem retorno. Pelo contrário, às vezes ainda veio a cobrança, a crítica ou o silêncio. A gente cresce acreditando que servir só faz sentido quando é visto, quando gera retorno, quando traz algum tipo de reconhecimento. Jesus ensinou exatamente o oposto. Ele ensinou a servir mesmo quando ninguém percebe. Esse ensino confronta o desejo profundo de ser notado. A gente quer que vejam nosso esforço, nossa dedicação, nossa boa intenção. Queremos, no mínimo, um obrigado. Quando isso não vem, nasce a frustração, a vontade de parar.
o pensamento de que não vale a pena continuar fazendo o bem. Jesus conhecia esse sentimento, porque ele serviu pessoas que o abandonaram, ajudou quem depois o negou, cuidou de quem mais tarde virou o rosto. Em Mateus 6:1, Jesus foi direto ao ponto: guardai-vos de fazer a vossa justiça diante dos homens, para serdes vistos por eles. Doutra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Ele não estava dizendo que ajudar é errado, mas alertando sobre a motivação. Quando o serviço nasce da necessidade de reconhecimento, ele se torna pesado, frágil e dependente da reação dos outros. Servir sem receber reconhecimento é um exercício diário de alinhamento interno. É fazer o que é certo mesmo quando ninguém bate palma. É continuar ajudando mesmo quando ninguém menciona. É não usar o bem como vitrine. Jesus não transformou o serviço em espetáculo. Em João 13:4 e 5 está escrito: levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos. Esse gesto não foi feito diante de multidões. Foi feito em silêncio, em um ambiente íntimo, sem plateia. Na cultura da época, lavar os pés era a tarefa do mais simples. Era serviço invisível, cansativo, pouco valorizado. Jesus escolheu esse lugar de propósito, não para ensinar humildade em discurso, mas em prática. Ele mostrou que servir não diminui, revela quem você é, e mostrou também que o valor do serviço não está no olhar de quem recebe, mas na intenção de quem faz. Em Lucas 17:10, Jesus diz algo que mexe com a nossa expectativa de retorno. Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Essa frase não desvaloriza o esforço, ela ajusta a motivação. Ela tira o serviço do campo da cobrança e coloca no campo da coerência com o que foi ensinado. No cotidiano, servir sem receber reconhecimento aparece nas pequenas coisas. Cuidar de alguém quando ninguém vê. Ajudar sem postar. Resolver problemas sem ser citado. Ouvir sem ser lembrado. Sustentar ambientes que só são percebidos quando desmoronam. Jesus viveu assim. Em Marcos 10:45 está escrito: porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Ele não veio buscar honra, veio oferecer cuidado. O problema é que quando o reconhecimento não vem, a gente começa a negociar o serviço. Se ninguém valoriza, eu paro. Se não agradecem, não faço mais. Se não percebem, não vale a pena. Jesus ensinou um caminho diferente. Ele ensinou que o valor do serviço não depende da resposta do outro. Depende da fidelidade de quem serve. Em Colossenses 3:23 está escrito: e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração como ao Senhor, e não aos homens. Esse texto não ignora a dor de não ser reconhecido, mas redefine o foco. Ele tira o olhar da reação humana e coloca na consciência. Quando você serve por convicção, o silêncio dos outros não te paralisa. Servir sem receber reconhecimento também protege o coração do orgulho. Quando ninguém aplaude, você aprende a fazer o bem sem precisar se promover. Aprende a não usar o serviço como moeda de troca. Aprende a não transformar ajuda em cobrança futura. Jesus nunca lembrou ninguém do que tinha feito por ela. Ele não usava o passado para exigir lealdade no presente. Em Mateus 25:37-40, Jesus descreve pessoas que serviram sem perceber a dimensão do que faziam. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E respondendo o rei lhes dirá: em verdade vos digo que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Essas pessoas não estavam servindo para serem vistas. Elas estavam apenas fazendo o que precisava ser feito. Esse ensino também confronta a cultura da performance. Hoje tudo precisa ser mostrado. Se não foi registrado, parece que não aconteceu. Jesus ensinou que há coisas que só têm valor quando permanecem fora dos holofotes. O bem que não aparece constrói caráter. O serviço invisível fortalece a consciência. A ajuda silenciosa sustenta relações. Na prática, servir sem receber reconhecimento dói quando o cansaço chega. Quando você sente que está dando mais do que recebe. Quando parece que sempre sobra para você.
Jesus não ignorou esse cansaço. Em Mateus 11:28 ele disse: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O alívio não vem do aplauso, vem do sentido. Quem sabe por que serve, aguenta mais tempo. Jesus ensinou que servir não é estratégia para ser valorizado, é expressão de quem você escolheu ser. Quando o serviço vira identidade, a ausência de reconhecimento não destrói. Ela apenas revela a firmeza da motivação. Você continua porque acredita, não porque esperam algo de você. Esse ensino não promete que um dia todos vão reconhecer seu esforço. Às vezes não vão. Alguns vão se acostumar, outros vão esquecer. Mas Jesus mostrou que o serviço feito com verdade constrói algo que não depende da memória dos outros. Ele constrói uma vida coerente, um coração alinhado, uma caminhada que não precisa de holofote para continuar. Servir sem receber reconhecimento não é perder valor. É recusar viver refém da validação. É fazer o bem mesmo quando ninguém vê, porque você sabe que viver assim te mantém inteiro, leve e fiel ao que foi ensinado, mesmo nos dias em que o silêncio dos outros parece mais alto do que qualquer palavra. Número 7. Dizer a verdade que incomoda. Você já percebeu como dizer a verdade pode custar mais caro do que mentir? Em muitos momentos, a gente escolhe o silêncio confortável, a meia-verdade, o desvio elegante, só para evitar conflito, rejeição ou desconforto. A verdade incomoda porque ela quebra acordos falsos, desmonta máscaras e expõe o que muitos preferem esconder. Jesus ensinou que a verdade não existe para agradar, mas para libertar, mesmo quando isso gera resistência. Na vida cotidiana, dizer a verdade parece arriscado. No trabalho, pode custar oportunidades. Na família, pode gerar tensão. Em relacionamentos, pode provocar afastamento. A pressão é grande para adaptar o discurso, suavizar o que precisa ser dito, proteger sentimentos à custa da realidade. Jesus não seguiu esse caminho. Ele falou a verdade com clareza, no tempo certo, do jeito certo, sabendo que nem todos aceitariam. Em João 8:31 e 32 está escrito: Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A liberdade aqui não vem do conforto, vem do confronto. A verdade não foi apresentada como algo agradável, mas como algo necessário para sair de prisões invisíveis. Jesus não ajustou a verdade para manter popularidade. Em João 6:53 ele disse: na verdade vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. O resultado foi imediato. Muitos se afastaram, confusos, ofendidos, incomodados. João 6:66 registra: Desde então muitos dos seus discípulos tornaram atrás e não caminharam mais com ele. Jesus não correu atrás para explicar melhor com medo de perder seguidores. Ele sustentou a verdade, mesmo quando isso reduziu o público. Dizer a verdade que incomoda exige coragem, porque mexe com expectativas. As pessoas esperam aprovação, confirmação, reforço das próprias ideias. Quando a verdade confronta hábitos, escolhas e comportamentos, a reação nem sempre é madura. Muitas vezes, vem a rejeição, a crítica, a distorção. Jesus conhecia isso. Em Mateus 23, ele falou com firmeza sobre hipocrisia, orgulho e aparência religiosa. Não foi um discurso suave, foi direto. E incomodou profundamente quem preferia manter tudo como estava. Na prática, dizer a verdade que incomoda não é ser agressivo, nem arrogante, nem insensível. Jesus não ensinou brutalidade. Ele ensinou honestidade com responsabilidade. Em Efésios 4:15 está escrito: Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. A verdade precisa ser dita, mas a forma também importa. Amor não é omissão, e verdade não é violência, é equilíbrio. Quantas situações se arrastam porque ninguém teve coragem de dizer o que precisava ser dito? Quantas relações adoecem porque todos fingem que está tudo bem? Jesus ensinou que a verdade interrompe ciclos doentios. Em Mateus 18:15, ele disse: Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Não é exposição pública, não é fofoca, não é ataque.
é responsabilidade, é cuidado que enfrenta o problema ao invés de varrê-lo para debaixo do tapete. Dizer a verdade que incomoda também começa dentro de nós. Jesus foi firme ao confrontar o auto-engano. Em Mateus 7:3-5, ele disse: "E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu próprio olho?" Antes de apontar, ele chama a honestidade pessoal. A verdade que incomoda primeiro nos desmonta, depois nos ajusta. No cotidiano, isso aparece quando você precisa dizer não, quando precisa colocar limites, quando precisa ser claro sobre expectativas, quando precisa corrigir alguém que você ama, quando precisa admitir um erro sem se justificar. A mentira pode até aliviar no momento, mas a verdade constrói bases mais firmes. Provérbios 27:5 e 6 diz: "Melhor é a repreensão aberta do que o amor encoberto. Fiéis são as feridas feitas pelo amigo." Feridas aqui não são agressões, são verdades que doem, mas curam. Jesus não evitou temas difíceis. Ele falou sobre dinheiro, poder, orgulho, egoísmo, aparência, hipocrisia, justiça. Em Mateus 6:24 ele disse: "Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro." Essa verdade incomoda porque exige escolha, e escolhas expõem prioridades. Muitas pessoas preferem uma fé confortável, que não questiona, não confronta, não pede mudança. Jesus não ofereceu isso. Ele ofereceu um caminho que ajusta por dentro. Em João 4, quando conversou com a mulher samaritana, ele tocou diretamente no ponto sensível da vida dela. João 4:18 registra: "Porque tiveste 5 maridos e o que agora tens não é teu marido." Ele não ignorou a realidade. Ele a trouxe à tona com respeito, mas com verdade. E essa verdade abriu espaço para transformação. Dizer a verdade que incomoda também é aceitar que nem todos vão reagir bem. Alguns vão se afastar, outros vão distorcer suas intenções. Alguns vão te rotular como duro, insensível, problemático. Jesus foi chamado de várias coisas por dizer a verdade. Em João 7:7 ele disse: "A mim me odeia, porque dele testifico que as suas obras são más." Ele sabia que a verdade expõe e por isso provoca resistência. Esse ensino nos chama a viver com integridade, não a integridade performática, mas a que sustenta escolhas difíceis. A verdade protege relações no longo prazo, mesmo quando cria tensão no curto prazo. Ela evita acúmulos, ressentimentos e falsidades silenciosas. Em Provérbios 12:22 está escrito: "Os lábios mentirosos são abominação, mas os que praticam a verdade são o seu deleite." Praticar a verdade não é falar tudo o tempo todo, mas não negar o que precisa ser dito quando chega a hora. Jesus ensinou discernimento, não omissão. No dia a dia, dizer a verdade que incomoda pode significar ter conversas difíceis, pode significar perder a aprovação, pode significar ficar desconfortável, mas também significa construir relações mais honestas, ambientes mais saudáveis e uma consciência mais tranquila. Jesus mostrou que a verdade não é inimiga do amor, ela é parte dele. Esse ensino não promete facilidade, ele promete alinhamento. Alinhamento entre o que você vive, o que você fala e o que você acredita. Quando a verdade é evitada, algo dentro começa a se fragmentar. Quando ela é dita com responsabilidade, mesmo doendo, algo começa a se ajustar. Jesus não chamou pessoas para repetir frases bonitas, mas para viver de forma coerente. E a verdade, quando assumida com coragem e cuidado, se torna um instrumento de crescimento, mesmo quando incomoda, mesmo quando desinstala, mesmo quando exige mais maturidade do que conforto, deixando sempre espaço para que o processo continue, sem atalhos e sem máscaras. Número 8. Continuar fiel quando tudo dá errado. Você já viveu um período em que parecia que tudo o que podia dar errado dava? As portas não se abriam, as respostas não vinham, o esforço não era reconhecido, e a sensação era de estar caminhando no sentido oposto ao que você acreditava ser o certo. Nesses momentos, a tentação é grande de desistir, de flexibilizar valores, de ajustar a rota só para aliviar a pressão. Jesus ensinou algo que vai contra esse impulso imediato: continuar fiel, mesmo quando o cenário não coopera.
A fidelidade costuma ser celebrada quando os resultados aparecem, quando há crescimento, estabilidade, reconhecimento. O problema é que a maior parte da vida não acontece nesse palco. Ela acontece nos bastidores, nos dias em que nada faz sentido, nos períodos em que a constância parece inútil. Jesus nunca prometeu que a fidelidade seria recompensada de forma rápida. Ele ensinou que ela sustenta o caráter quando tudo ao redor tenta desmontá-lo. Em João 6, 67 e 68, depois que muitos o abandonaram, Jesus perguntou aos 12, quereis vós também retirar-vos? E Pedro respondeu, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Não havia multidão, não havia clima favorável, não havia sucesso visível. Havia apenas a decisão de permanecer, continuar fiel não porque estava fácil, mas porque não havia outro caminho coerente. Na vida real, continuar fiel quando tudo dá errado é acordar e seguir fazendo o que é certo, mesmo sem incentivo. É manter a palavra quando ninguém cobra. É não negociar valores quando a pressão aperta. É resistir à ideia de que abandonar princípios resolveria tudo. Jesus conhecia a solidão da fidelidade. Em Mateus 26:56 está escrito que, no momento mais difícil, todos os discípulos deixando-o, fugiram. Ele ficou só, e ainda assim, não mudou o caminho. Esse ensino confronta a lógica do resultado imediato. Somos treinados a medir tudo por retorno. Se não está funcionando, muda. Se não dá lucro, abandona. Se não gera vantagem, flexibiliza. Jesus ensinou que fidelidade não é estratégia de sucesso, é postura de vida. Em Lucas 16:10 ele disse, quem é fiel no mínimo também é fiel no muito, e quem é injusto no mínimo também é injusto no muito. Aqui, a fidelidade não depende da circunstância, depende da decisão interna. Quando tudo dá errado, a fidelidade é testada no silêncio. Ninguém está olhando, ninguém está aplaudindo. É nesse lugar que muitos se perdem, não por falta de capacidade, mas por cansaço. Jesus não ignorou esse cansaço. Ele o viveu. Em Mateus 26:38, ele disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Mesmo assim, continuou. Continuar fiel quando tudo dá errado não significa não sentir dor, não significa não questionar, não significa não se cansar. Significa não abandonar aquilo que você sabe que é certo só porque o momento é adverso. Em Abacuque 3:17 e 18 está escrito, porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento. Ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor. Esse texto não descreve abundância, descreve ausência. E ainda assim, fala de permanência. Jesus ensinou que a fidelidade não é medida pelo ambiente, mas pela coerência entre o que se crê e o que se vive. Em João 15:10, ele disse, se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Permanecer é a palavra-chave. Não correr quando aperta, não sumir quando dói, não negociar quando o preço sobe. No cotidiano, isso aparece quando você continua sendo honesto mesmo vendo pessoas desonestas prosperarem. Quando você continua respeitando, mesmo sendo desrespeitado. Quando você continua fazendo o bem mesmo sendo ignorado. Quando você continua firme, mesmo sentindo que está sozinho. Jesus ensinou que esse tipo de fidelidade constrói algo invisível, mas sólido. Em 1 Coríntios 15:58 está escrito, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão. O texto não diz que o trabalho será fácil, nem que o retorno será imediato. Diz que não é inútil, mesmo quando parece. Muitas pessoas confundem fidelidade com teimosia, mas fidelidade no ensino de Jesus é permanecer alinhado ao que foi ensinado, mesmo quando a vontade de desistir grita. Teimosia fecha os ouvidos. Fidelidade mantém o coração aberto, mesmo cansado. Em Apocalipse 2:10 está escrito, sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Essa fidelidade não é romântica, é resistente. Jesus não abandonou sua missão quando foi incompreendido. Não ajustou sua mensagem quando foi rejeitado. Não desistiu quando foi traído. Em João 13:1 está escrito, tendo amado os seus que estavam no mundo,
Amou-os até ao fim. Amar até o fim é outra forma de dizer permanecer fiel quando tudo parece desmoronar. Continuar fiel quando tudo dá errado também protege de decisões precipitadas. Muitas escolhas ruins são feitas em momentos de desespero. Jesus ensinou a não decidir no calor da dor. Em Lucas 22:42 ele disse: "Não se faça a minha vontade, mas a tua." Não houve fuga, houve entrega consciente. No dia a dia isso significa não tomar atalhos que ferem a consciência, não usar meios errados para alcançar fins aparentemente bons, não abrir mão de quem você é para aliviar o peso do momento. A fidelidade sustenta a identidade quando o cenário tenta moldá-la à força. Esse ensino não promete que tudo vai se ajeitar rapidamente. Ele ensina a permanecer inteiro enquanto as coisas não se ajeitam. Ensina a caminhar sem garantias visíveis. Ensina a atravessar fases difíceis sem perder a referência interna. Jesus mostrou que a fidelidade não depende de circunstâncias favoráveis, mas de uma decisão renovada a cada dia. E quanto mais o tempo passa, mais fica claro que continuar fiel quando tudo dá errado não é insistir por orgulho, é permanecer por convicção, é escolher não se perder no processo, é seguir caminhando mesmo quando o caminho parece longo demais, é sustentar aquilo que foi aprendido quando nada ao redor confirma, deixando espaço para que o sentido continue se revelando passo a passo, no ritmo da constância, sem pressa e sem atalhos. Número 9. Não reagir quando o orgulho grita. Você já sentiu aquele impulso imediato de responder, de se defender, de levantar a voz, de mostrar que ninguém pode te tratar daquele jeito? O orgulho grita alto. Ele pede reação rápida, resposta dura, postura firme para não parecer fraco. O problema é que quase sempre, quando reagimos movidos pelo orgulho, a situação piora, as palavras escapam, o clima pesa e o arrependimento chega depois. Jesus ensinou algo difícil e libertador: aprender a não reagir quando o orgulho quer assumir o controle. O orgulho se manifesta nos momentos mais simples: uma crítica atravessada, um comentário injusto, um olhar de desprezo, uma acusação que não corresponde à verdade. A reação parece automática. O coração acelera, a mente se arma, a boca quer falar. Jesus conhecia esse impulso humano, mas escolheu não viver dominado por ele. Ele não reagia para proteger a própria imagem, porque sua identidade não dependia da opinião de quem o atacava. Em Isaías 53:7 está escrito: "Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca, como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca." Esse texto não descreve passividade, descreve domínio. Jesus não se calou por medo, mas por escolha. Ele sabia que reagir naquele momento não produziria justiça, apenas mais dor. Na vida prática, não reagir quando o orgulho grita exige maturidade. A gente confunde reação com força. Acredita que ficar quieto é perder. Mas Jesus ensinou que reagir por impulso é entregar o controle para a emoção. Em Provérbios 16:32 está escrito: "Melhor é o que tarda em irar-se do que o forte, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade." Aqui, a força não está no ataque, mas no autocontrole. Jesus viveu situações em que qualquer reação seria compreensível. Foi chamado de mentiroso, de enganador, de alguém possuído por espírito impuro. Em João 8:48, os judeus disseram: "Não dizemos nós bem que és samaritano e tens demônio?" Mesmo diante dessa ofensa direta, Jesus não reagiu com insulto. Ele respondeu com clareza e firmeza, sem descer ao nível da agressão. João 8:49 registra: "Eu não tenho demônio, antes honro a meu Pai, e vós me desonrais." Ele não atacou de volta, ele manteve o eixo. O orgulho grita principalmente quando sentimos que nossa dignidade foi ameaçada. Queremos provar valor, impor respeito, mostrar força. Jesus ensinou que a dignidade não se conquista no confronto impulsivo, mas na coerência. Em Mateus 5:39 ele disse: "Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal." Isso não é sobre aceitar injustiça, é sobre não deixar o mal determinar a forma da sua reação. No cotidiano, não reagir quando o orgulho grita pode significar respirar antes de responder. Pode significar sair de uma conversa para não piorar.
pode significar ouvir uma crítica sem devolver na mesma moeda. Pode significar escolher o silêncio por um tempo. Isso não resolve tudo imediatamente, mas evita estragos difíceis de consertar depois. Em Tiago 1:20 está escrito: porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Essa frase é direta. Ela não diz que a raiva não existe, mas que ela não produz o resultado que esperamos. Jesus sabia disso. Por isso não permitia que a ira conduzisse suas decisões. Ele escolhia agir a partir da verdade, não da reação. O orgulho também grita quando somos comparados, diminuídos ou ignorados. A reação comum é competir, provar, se exibir. Jesus seguiu outro caminho. Em Filipenses 2:5-7 está escrito: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo. Esse esvaziamento não é perda de valor, é liberdade de não precisar se afirmar o tempo todo. Não reagir quando o orgulho grita protege relacionamentos. Muitas rupturas começam com uma reação impulsiva. Uma palavra dita no calor do momento. Um tom mais alto do que o necessário. Jesus ensinou que nem toda provocação merece resposta. Em Provérbios 26:4 está escrito: não respondas ao tolo segundo a sua estultícia, para que também não te faças semelhante a ele. Reagir pode te colocar exatamente no lugar que você critica. Jesus também ensinou que há um tempo certo para falar. Em Eclesiastes 3:7 está escrito: tempo de estar calado e tempo de falar. O problema é que o orgulho quer falar sempre e rápido. Jesus ensinou a esperar, a não decidir no calor da emoção, a não reagir apenas para aliviar a tensão interna. Na prática, isso exige treino diário. O orgulho não desaparece sozinho. Ele precisa ser confrontado com escolhas conscientes. Escolher não responder um comentário provocativo. Escolher não devolver uma ironia. Escolher não transformar tudo em disputa. Essas escolhas parecem pequenas, mas moldam o coração. Em Mateus 11:29, Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Mansidão aqui não é fraqueza, é força sob controle. É capacidade de não reagir quando seria fácil perder o controle. Jesus não era dominado pelas circunstâncias, ele dominava a si mesmo. Não reagir quando o orgulho grita também abre espaço para que a situação se revele com o tempo. Muitas vezes, quem ataca se expõe sozinho, quem provoca se cansa. Quem age com desrespeito acaba mostrando quem é. Jesus não precisava acelerar esse processo com reações impulsivas. Ele confiava que a verdade se sustentaria. Esse ensino não promete que o orgulho vai parar de gritar. Ele promete que é possível aprender a não obedecer a esse grito. É possível sentir a vontade de reagir e ainda assim escolher outro caminho. Um caminho mais calmo, mais firme, mais consciente. Jesus mostrou que a maior vitória não é vencer o outro, mas não ser vencido por si mesmo. Quando o orgulho grita e você escolhe não reagir, algo muda por dentro. A paz não vem porque o problema sumiu, mas porque você não permitiu que ele assumisse o controle. E esse tipo de força não aparece em debates, não se prova em respostas rápidas, mas se constrói no silêncio consciente de quem aprende dia após dia a não reagir apenas para satisfazer o próprio orgulho. Número 10. Confiar sem controle. Você já percebeu como a necessidade de controle cansa mais do que o próprio problema? A gente tenta prever tudo, organizar cada detalhe, antecipar cenários, evitar surpresas. Quando algo foge do plano, o coração aperta, a mente acelera e o medo toma espaço. Queremos respostas imediatas, garantias claras, caminhos bem iluminados. Jesus ensinou algo que confronta diretamente esse impulso. Aprender a confiar mesmo quando o controle escapa das mãos. Confiar sem controle não é natural. Desde cedo aprendemos que segurança vem do domínio da situação. Quem controla manda. Quem prevê se protege. Quem planeja não sofre. Só que a vida insiste em mostrar que nem tudo se encaixa em planilhas. Jesus não alimentou a ilusão do controle absoluto. Ele ensinou a viver com responsabilidade, mas sem ansiedade, com compromisso, mas sem apego ao comando de tudo. Em Mateus 6:27, Jesus perguntou algo simples e direto: e qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura?
Ele não despreza o cuidado, mas expõe o limite dele. Há coisas que o esforço humano não altera. Insistir em controlar o que não depende de você só gera desgaste interno. Na prática, a necessidade de controle aparece quando você quer garantir o resultado antes de dar o passo, quando só se move se tiver certeza, quando trava diante do imprevisto. Jesus ensinou um caminho mais leve. Em Mateus 6,34 ele disse: "Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal." Esse ensino não convida à irresponsabilidade, convida à presença. Viver um dia de cada vez sem carregar o peso de todos os dias de uma vez. Confiar sem controle também é aceitar que nem tudo será explicado no tempo que você deseja. Em João 16,12 Jesus disse: "Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Há verdades que vêm depois. Há respostas que amadurecem. Há processos que não se apressam. Tentar forçar o controle sobre isso só gera frustração." Um dos exemplos mais claros desse ensino está em Lucas 5:4-6, quando Jesus disse a Pedro: "Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar." Pedro respondeu com lógica, experiência e cansaço: "Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos." Mesmo assim, ele lançou a rede. Não havia garantia, não havia controle do resultado. Havia apenas a decisão de confiar e agir. O resultado veio depois do passo, não antes. No cotidiano, confiar sem controle significa continuar fazendo o certo, mesmo sem saber como tudo vai se encaixar. Significa aceitar que você não tem domínio sobre a reação dos outros, que não controla o tempo das respostas, que não decide o ritmo de certos processos. Jesus ensinou que tentar segurar tudo com força só aumenta a ansiedade. Em Provérbios 3:5 está escrito: "Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento." O texto não diz para abandonar o entendimento, mas para não se apoiar apenas nele. Quando o entendimento vira a única base, qualquer imprevisto abala tudo. A confiança amplia a base. Jesus também ensinou que o excesso de controle nasce do medo. Medo de perder, de errar, de sofrer, de não dar conta. Em João 14:1, ele disse: "Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim." Turbação aqui é essa agitação interna que surge quando sentimos que estamos perdendo o comando. Jesus não prometeu ausência de problemas, prometeu sustentação no meio deles. Confiar sem controle não é cruzar os braços, é fazer o que está ao seu alcance e soltar o que não está. É entender que você é responsável pelas escolhas, não pelos resultados finais. Em 1 Coríntios 3:6 está escrito: "Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento." Há uma parte que cabe a você, e há uma parte que não cabe. Misturar essas partes gera esgotamento. No dia a dia, isso se traduz em parar de tentar controlar pessoas, parar de tentar forçar situações, parar de carregar responsabilidades que não são suas. Jesus não tentou controlar as decisões de ninguém. Ele ensinava, convidava, caminhava junto, mas respeitava escolhas. Em João 6:67, quando muitos se afastaram, ele não tentou segurar ninguém à força. Ele perguntou aos 12 se também queriam ir. Isso é confiança sem controle. Esse ensino também toca o medo do futuro. A mente vai longe, cria cenários, antecipa perdas. Jesus trouxe o foco de volta para o agora. Em Mateus 6:33, ele disse: "Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas." O acréscimo vem depois da prioridade, não da ansiedade. Confiar sem controle exige abrir mão da ilusão de que tudo depende de você. Essa ilusão pesa. Ela rouba o descanso. Ela transforma qualquer erro em culpa excessiva. Jesus ensinou um descanso que nasce da confiança. Em Mateus 11:28 ele disse: "Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei." Esse cansaço muitas vezes vem de tentar segurar o mundo sozinho. Na prática, confiar sem controle pode significar continuar fiel, mesmo sem ver resultado imediato. Pode significar esperar sem enlouquecer. Pode significar aceitar mudanças de rota sem desespero. Pode significar soltar o que você não consegue mais segurar. Essas decisões não são fáceis.
Elas confrontam o medo de perder o chão, mas Jesus ensinou que o chão mais firme não é o que você controla, é o que sustenta você mesmo quando o controle falha. Em Salmos 37:5 está escrito: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. Entregar aqui não é abandonar a caminhada, é soltar o peso do comando absoluto. É caminhar fazendo a sua parte, sem carregar a parte que não te pertence. Confiar sem controle não elimina a insegurança de uma vez. Ela aparece, insiste, tenta dominar. O ensino de Jesus não promete ausência de tensão, mas oferece direção para atravessá-la. A confiança se aprende no processo, não no conforto. Ela cresce à medida que você percebe que nem tudo precisa estar sob seu domínio para continuar de pé. Jesus mostrou que a vida não se sustenta pela força do controle, mas pela constância da confiança. Quando você solta um pouco as rédeas, algo muda por dentro. A respiração desacelera, a mente clareia, o coração encontra espaço. E mesmo sem ter todas as respostas, sem dominar todos os cenários, sem controlar cada detalhe, você segue caminhando, aprendendo a confiar passo a passo, deixando que o processo continue se revelando no tempo certo, sem pressa e sem a necessidade de segurar tudo com as próprias mãos. Número 11. Permanecer justo sendo tratado injustamente. Você já foi acusado sem ter culpa, julgado sem defesa, mal interpretado sem chance de explicar? A injustiça dói porque fere algo profundo, o desejo de ser visto com verdade. A reação natural é lutar, expor, revidar, buscar reparação imediata. Jesus ensinou um caminho mais difícil e mais profundo: permanecer justo, mesmo quando a injustiça parece vencer no curto prazo. A injustiça nos empurra para a pressa. Queremos corrigir a narrativa, limpar o nome, provar os fatos. Em muitos casos isso é legítimo, mas Jesus mostrou que há momentos em que insistir em vencer a disputa externa pode custar a integridade interna. Ele viveu a injustiça em nível máximo e, ainda assim, não permitiu que ela moldasse suas atitudes. Em 1 Pedro 2:21-23 está escrito: Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando o injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava. Permanecer justo não foi passividade, foi fidelidade ao que ele era. Na vida real, a injustiça aparece quando você faz o certo e recebe crítica, quando trabalha com honestidade e é passado para trás, quando fala a verdade e é taxado de problema, quando mantém valores e é ridicularizado por isso. A tentação é se adaptar, endurecer, jogar o mesmo jogo. Jesus ensinou a não negociar a justiça por conveniência. Em Mateus 5:10 ele disse: Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. A justiça aqui não é discurso, é postura sustentada sob pressão. Permanecer justo sendo tratado injustamente exige paciência com o tempo. A injustiça grita por resposta rápida, mas a justiça amadurece. Jesus não correu para ajustar a percepção pública, ele caminhou com coerência. Em João 18:36, ele disse: O meu reino não é deste mundo. Isso não é fuga, é referência. Ele não permitiu que a lógica do momento definisse suas escolhas. Há um cansaço específico em ser injustiçado. É o cansaço de explicar e não ser ouvido, de se defender e ser distorcido, de fazer o bem e receber o mal. Jesus conhece esse peso. Em Salmos 37:7 está escrito: Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho. O texto não nega a dor, ele direciona a postura. Descansar aqui não é desistir, é não permitir que a indignação conduza suas ações. No cotidiano, permanecer justo pode significar continuar sendo correto, mesmo quando ninguém reconhece. Pode significar não mentir para se proteger, não exagerar para convencer, não atacar para se defender. Jesus ensinou que a justiça não precisa de maquiagem. Em Mateus 12:19, sobre ele está escrito: Não contenderá, nem clamará, nem alguém ouvirá nas ruas a sua voz. Isso não descreve fraqueza, descreve firmeza silenciosa.
A injustiça tenta nos moldar por dentro. Ela convida à amargura, ao cinismo, ao endurecimento. Jesus ensinou a proteger o coração. Em Provérbios 4:23 está escrito: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Permanecer justo é também não permitir que a injustiça te transforme em alguém que você não reconhece. Jesus enfrentou julgamentos injustos, testemunhas falsas, acusações fabricadas. Em Mateus 26, 59 e 60 está escrito: ora, os principais sacerdotes e todo o conselho buscavam falso testemunho contra Jesus para o matarem, e não o achavam. Mesmo assim, ele não se defendeu com mentiras, não manipulou fatos, não comprou apoio. Ele permaneceu inteiro quando tudo ao redor estava quebrado. Esse ensino confronta a ideia de que justiça precisa sempre ser imediata. Há processos que o tempo revela. Há verdades que se sustentam sem grito. Em Eclesiastes 7:8 está escrito: melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Jesus ensinou a olhar além do momento. A injustiça tem prazo, a justiça constrói legado. Permanecer justo também envolve não tratar os outros com a mesma injustiça recebida. Em Romanos 12:17 está escrito: a ninguém torneis mal por mal. O impulso é devolver. A maturidade é interromper o ciclo. Jesus não permitiu que a injustiça o autorizasse a ser injusto. No trabalho, isso aparece quando você mantém ética mesmo sob pressão. Na família, quando você respeita mesmo sendo desrespeitado. Nas relações, quando você é claro sem ser cruel. Jesus ensinou que a justiça não depende do comportamento do outro, depende da sua decisão diária. Em Provérbios 27 está escrito: o justo anda na sua integridade. Bem-aventurados serão os seus filhos depois dele. A integridade cria efeitos que vão além do agora. Permanecer justo não é só sobre atravessar a injustiça, é sobre não deixar que ela quebre a linha da sua história. Jesus também ensinou que a justiça verdadeira não precisa se autopromover. Em Mateus 5:16, ele disse: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. A luz aqui não é propaganda, é constância. Quem permanece justo, ilumina sem perceber. Quando a injustiça persiste, a dúvida aparece. Vale a pena continuar assim? Jesus respondeu a essa dúvida com a própria vida. Em João 13:1 está escrito: tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Ele não ajustou o amor à justiça do ambiente. Ele manteve a justiça no meio do ambiente injusto. Permanecer justo sendo tratado injustamente não significa nunca se posicionar. Significa escolher a forma, o tempo e a motivação. Não agir movido pela ferida, mas pela verdade. Não responder para aliviar a dor, mas para preservar a integridade. Esse ensino não promete que a injustiça vai cessar rapidamente. Ele ensina a atravessá-la sem perder a direção. Ensina a sustentar valores quando a pressão aperta. Ensina a caminhar sem se deformar. E enquanto o processo continua, enquanto nem tudo se resolve, permanecer justo se torna uma âncora interna, firme o suficiente para manter você inteiro, mesmo quando o mundo insiste em testar seus limites, deixando espaço para que o caminho siga aberto, passo a passo, sem atalhos e sem endurecimento. Número 12. Escolher o certo quando o errado compensa. Você já esteve diante de uma decisão em que o caminho errado parecia mais fácil, mais rápido e até mais vantajoso? Aquela situação em que ninguém veria, ninguém cobraria, ninguém saberia. O ganho seria imediato, o risco parecia pequeno e o certo exigia esforço, paciência e muitas vezes perda. Jesus ensinou algo que vai direto ao ponto onde mais somos testados: escolher o certo mesmo quando o errado oferece recompensa. A verdade é que o errado quase sempre vem acompanhado de promessa. Promessa de alívio, de vantagem, de status, de dinheiro, de aceitação. O certo, na maioria das vezes, não faz propaganda. Ele exige renúncia, espera e firmeza. Jesus nunca negou essa tensão. Pelo contrário, ele expôs isso com clareza, porque sabia que a vida real não é feita só de grandes decisões visíveis, mas de escolhas silenciosas que ninguém aplaude. Em Mateus 4:8 e 9 está escrito:
Novamente o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto te darei se prostrado me adorares. O errado estava ali, claro, sedutor, com recompensa imediata. Jesus poderia pular etapas, evitar sofrimento, alcançar poder sem dor. Ainda assim, escolheu o certo. Mateus 4:10 registra a resposta: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Ele recusou o atalho. Na vida prática, o errado compensa quando você pode mentir para se proteger, quando pode passar alguém para trás para subir, quando pode exagerar para convencer, quando pode fechar os olhos para algo errado, porque isso te beneficia. Jesus ensinou que o preço dessas escolhas é mais alto do que parece. Em Marcos 8:36, ele disse: pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O ganho externo não compensa a perda interna. Escolher o certo quando o errado compensa exige uma decisão que vai além da lógica imediata. É entender que nem todo lucro é saudável, nem toda vantagem constrói, nem todo ganho vale a consciência tranquila. Jesus ensinou que o caráter é formado exatamente nesses momentos em que ninguém está olhando. Em Lucas 16:10, ele disse: quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. O mínimo aqui são essas escolhas diárias, aparentemente pequenas, mas decisivas. O errado também compensa quando você pode se omitir, quando pode fingir que não viu, quando pode ficar neutro para não se comprometer. Jesus não ensinou neutralidade confortável. Em Mateus 5:37 ele disse: seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disto é de procedência maligna. Ele ensinou clareza, mesmo quando ela gera desconforto. No cotidiano, escolher o certo pode significar perder oportunidades. Pode significar ficar para trás por um tempo. Pode significar ser visto como ingênuo. Jesus nunca prometeu que o certo seria celebrado de imediato. Ele prometeu que sustentaria quem escolhe esse caminho. Em João 14:23 ele disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Guardar aqui é praticar, não apenas concordar. Há um custo emocional em escolher o certo. Dá vontade de negociar, dá vontade de flexibilizar, dá vontade de pensar só dessa vez. Jesus sabia disso. Por isso ensinou vigilância interna. Em Mateus 26:41 ele disse: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. O errado compensa exatamente quando estamos cansados, pressionados ou com medo. Escolher o certo quando o errado compensa também protege de ciclos que se repetem. Uma pequena concessão hoje abre espaço para outra amanhã. Aos poucos, o que antes incomodava passa a parecer normal. Jesus ensinou a interromper esse processo logo no início. Em João 8:12, ele disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. A luz aqui é direção, não conforto. No trabalho, isso aparece quando você recusa um esquema que te beneficiaria. Na família, quando você não alimenta mentiras para manter aparência. Nos relacionamentos, quando você é fiel mesmo quando poderia esconder. Na vida pessoal, quando você faz o certo mesmo sem recompensa imediata. Jesus ensinou que essas escolhas constroem uma base que não desmorona fácil. Em Provérbios 10:9 está escrito: quem anda em integridade anda seguro, mas o que perverte os seus caminhos será conhecido. O errado pode até parecer vantajoso por um tempo, mas cobra depois. A integridade pode parecer lenta, mas sustenta. Jesus viveu isso. Ele não usou atalhos, não manipulou situações, não negociou valores, mesmo quando isso custou caro. Escolher o certo quando o errado compensa também é um ato de resistência interna. É dizer não quando tudo em você quer dizer sim. É abrir mão de um ganho agora para preservar algo maior depois. Em Hebreus 12:11 está escrito: toda a correção, no presente, não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça. O depois não é imediato, mas é consistente. Jesus ensinou que o certo não depende de plateia. Em Mateus 6:4 ele disse: para que a tua esmola seja em secreto. O segredo aqui aponta para escolhas feitas longe dos olhos dos outros. É nesse lugar que o caráter é testado de verdade. Quando ninguém sabe, quando ninguém fiscaliza,
quando ninguém cobra. O errado compensa porque promete descanso rápido. O certo exige perseverança. Jesus ensinou que o descanso verdadeiro não vem da concessão, mas da coerência. Em Mateus 11:29, ele disse: "Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas." Esse descanso não vem de ganhar vantagem, vem de dormir com a consciência tranquila. Na prática, escolher o certo é uma decisão renovada todos os dias. Não é um evento isolado, é um caminho. Há dias em que parece que o errado venceu, que quem fez o certo ficou para trás. Jesus nunca negou essa sensação, mas mostrou, com a própria vida, que o valor de uma escolha não está apenas no resultado imediato, mas no tipo de pessoa que você se torna ao longo do caminho. Escolher o certo quando o errado compensa é escolher não se vender, não se adaptar ao que fere a consciência, não se perder para ganhar algo que não sustenta. É caminhar sabendo que o preço da integridade pode ser alto, mas o custo de perdê-la é sempre maior. E enquanto essa escolha se repete, dia após dia, mesmo sem garantias visíveis, algo sólido vai sendo construído por dentro, mantendo você inteiro no meio de um mundo onde o errado muitas vezes parece mais fácil, mais rápido e mais lucrativo, mas nunca mais verdadeiro. Número 13. Caminhar leve mesmo carregando dor. Você já percebeu como a dor pesa mais quando tentamos escondê-la ou fingir que ela não existe? A gente aprende a engolir o choro, a disfarçar o cansaço, a seguir em frente como se nada tivesse acontecido. Por fora, tudo parece normal. Por dentro, o peso só aumenta. Jesus ensinou algo que vai contra essa lógica dura de sobrevivência. É possível caminhar leve, mesmo carregando dor, sem negar o que dói e sem deixar que a dor defina quem você é. A dor faz parte da experiência humana. Perda, frustração, decepção, traição, silêncio, espera longa, caminhos interrompidos. Jesus nunca prometeu uma vida sem dor. Ele prometeu um jeito diferente de atravessá-la. Em João 16:33, ele disse: "No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo." Essa fala não ignora a aflição, ela a reconhece. O ensino não é negar a dor, é não permitir que ela se torne um fardo que paralisa. Na vida real, a dor costuma endurecer as pessoas. Quem sofre muito começa a se fechar, a desconfiar de tudo, a andar na defensiva. A leveza vai embora, substituída por rigidez, impaciência e distância emocional. Jesus ensinou um caminho mais saudável. Ele não anestesiou a dor, mas também não deixou que ela roubasse a capacidade de amar, servir e seguir caminhando. Em Isaías 53:3 está escrito: "Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos." Jesus conhece a dor por dentro. Ele não fala de um lugar distante. Ele viveu a dor física, emocional e relacional. Ainda assim, não permitiu que ela o tornasse amargo. Ele continuou ensinando, acolhendo, cuidando, mesmo carregando peso. Caminhar leve, mesmo carregando dor, começa com a honestidade. Admitir que dói, admitir que cansa, admitir que nem tudo está bem. Jesus nunca exigiu performance emocional. Em Mateus 26:38, ele disse: "A minha alma está profundamente triste até a morte." Ele não disfarçou o que sentia. Ele falou. Ele reconheceu. Isso não o enfraqueceu, pelo contrário, o manteve inteiro. A leveza que Jesus ensinou não vem da ausência de problemas, mas da forma como o coração se posiciona diante deles. Em Mateus 11:28-30, ele disse: "Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas." O jugo não é ausência de carga, é uma forma diferente de carregar. No cotidiano, a dor pesa quando tentamos carregar tudo sozinhos, quando não falamos, quando não pedimos ajuda, quando acreditamos que precisamos dar conta de tudo. Jesus ensinou que dividir o peso não é fraqueza, é sabedoria. Em Gálatas 6:2 está escrito: "Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo." A leveza nasce da partilha, não do isolamento. Caminhar leve, mesmo carregando dor, também significa não transformar sofrimento em identidade.
Algumas pessoas deixam de ser quem são e passam a ser o que sofreram. Tudo gira em torno da ferida. Tudo é filtrado pela dor. Jesus ensinou que a dor é parte da história, não o título dela. Em João 10:10 ele disse: Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Abundância aqui não é ausência de dor, é plenitude apesar dela. Jesus mostrou essa leveza em momentos improváveis. Mesmo cansado, ferido e pressionado, ele continuava atento ao outro. Em Lucas 23:43, já em extrema dor, ele disse ao homem ao seu lado: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. A dor não o fechou, não o endureceu, não o tornou indiferente. Isso revela um coração que aprendeu a não deixar o peso esmagar a essência. Na prática, caminhar leve não é ignorar limites, é respeitá-los, é descansar quando precisa, é dizer não quando está no limite, é desacelerar sem culpa. Jesus fazia isso. Em Marcos 6:31, ele disse aos discípulos: Vinde vós aqui à parte a um lugar deserto e repousai um pouco. Ele reconhecia o cansaço. A leveza também passa pelo cuidado consigo mesmo. A dor pesa mais quando se mistura com culpa, comparação e cobrança excessiva. Jesus ensinou a aliviar essas cargas internas. Em João 8:11, ele disse: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Ele não ignorou o erro, mas removeu o peso da condenação. A condenação paralisa. A responsabilidade ajusta. A leveza nasce quando a culpa deixa de ser o centro. Caminhar leve mesmo carregando dor também é não antecipar sofrimentos que ainda não chegaram. A mente costuma viajar para cenários piores, somando pesos desnecessários. Jesus chamou a atenção para isso. Em Mateus 6:34 ele disse: Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã. A dor de hoje já é suficiente. Carregar a de amanhã antes da hora só aumenta o fardo. No dia a dia, isso se traduz em aceitar que alguns dias serão mais pesados que outros. E tudo bem. A leveza não é constante, é construída. Jesus não exigiu constância emocional. Ele ensinou constância de direção. Mesmo nos dias difíceis, continuar caminhando, mesmo que mais devagar. Em Salmo 55:22 está escrito: Lança o teu cuidado sobre o Senhor e Ele te susterá. Lançar aqui é soltar, é parar de apertar com força aquilo que já está pesado demais. Jesus ensinou que sustentar não é carregar tudo, é aprender a soltar no lugar certo. Caminhar leve mesmo carregando dor não significa que a dor some, significa que ela encontra um lugar adequado. Ela deixa de ser um peso que domina e passa a ser uma experiência que ensina, ajusta e amadurece. Jesus não romantizou o sofrimento, mas também não permitiu que ele fosse desperdiçado. Esse ensino nos chama a continuar andando, mesmo com cicatrizes. A dor não precisa definir o ritmo de toda a caminhada. Às vezes ela anda ao lado, outras vezes fica para trás. O importante é não parar, não endurecer, não fechar o coração. Jesus mostrou que é possível atravessar fases difíceis sem perder a ternura, sem perder a sensibilidade, sem perder a capacidade de se alegrar nas pequenas coisas. Em Lucas 10:21 está escrito: Naquela mesma hora, Jesus exultou no Espírito Santo. Mesmo conhecendo o que ainda viria, ele se permitia momentos de alegria. Caminhar leve mesmo carregando dor é um aprendizado contínuo. Não acontece de uma vez. É um ajuste diário entre reconhecer o peso e não permitir que ele determine cada passo. É seguir com o coração aberto, mesmo marcado. É continuar vivendo, mesmo quando algo dói. E enquanto essa caminhada segue, com dias mais leves e dias mais pesados, algo vai sendo construído por dentro. Uma maturidade silenciosa, uma força tranquila, uma capacidade de seguir sem se tornar duro. A dor não some de repente, mas também não governa mais tudo. O caminho continua aberto, passo a passo, com espaço para respirar, sentir, descansar e seguir, sem pressa, sem negar o que dói e sem permitir que a dor roube a leveza de continuar caminhando. Número 14. Não negociar valores para ser aceito. Você já sentiu a pressão silenciosa de ter que se encaixar para não ficar de fora? Às vezes não é alguém dizendo claramente o que você deve fazer. É o clima, é o olhar. É a piada que espera concordância. É a oportunidade que só vem se você fechar os olhos para algo que fere a consciência.
A aceitação parece pequena, mas o preço pode ser alto. Jesus ensinou algo firme e libertador: não negociar valores para ser aceito, mesmo quando a rejeição parece o custo imediato. A necessidade de aceitação acompanha a gente desde cedo. Queremos pertencer, ser incluídos, não destoar. O problema é quando esse desejo começa a dirigir escolhas. Aos poucos, o só dessa vez vira hábito. O silêncio vira concordância. O desconforto vira normal. Jesus não construiu sua caminhada tentando agradar grupos. Ele foi claro, mesmo sabendo que isso o afastaria de muitos. Em João 6,60, depois de um ensino difícil, está escrito: duro é este discurso. Quem o pode ouvir? A reação foi imediata. Muitos se incomodaram. Em João 6,66, o texto continua: desde então, muitos dos seus discípulos tornaram atrás e não caminharam mais com ele. Jesus perdeu aceitação naquele dia e não negociou o que havia dito para manter público. Ele escolheu coerência. Não negociar valores para ser aceito começa com clareza interna. Saber o que você carrega e por quê. Jesus tinha isso muito definido. Em João 18,37 ele disse: para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Quando o propósito está claro, a pressão externa perde força. A aceitação deixa de ser bússola. Na vida prática, a negociação acontece em pequenas concessões. Rir do que fere, compactuar com o que não concorda, se calar quando deveria se posicionar, ajustar o discurso para não desagradar. Jesus ensinou que a fidelidade aos valores não é barulho constante, mas constância silenciosa. Em Mateus 5,37, ele disse: seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disto é de procedência maligna. Clareza evita negociações desnecessárias. Há ambientes em que manter valores custa espaço, custa amizade, custa oportunidade. Jesus não escondeu isso. Em João 15, 18 e 19, ele disse: se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro do que a vós, me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Não é uma promessa confortável, é uma preparação honesta. Não negociar valores também significa aceitar que nem todo lugar é para você, nem toda roda, nem toda proposta. Jesus se retirava quando o ambiente exigia algo que não alinhava com o que ele carregava. Em Lucas 4, 28 e 29, após ser rejeitado em sua própria cidade, o texto mostra a hostilidade do ambiente. Jesus não tentou se adaptar para ser aceito ali. Ele seguiu adiante. O medo de rejeição empurra muita gente para escolhas que depois cobram caro. A aceitação momentânea passa rápido. O peso da consciência fica. Jesus ensinou a olhar além do agora. Em Marcos 8,38, ele disse: porquanto qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar nesta geração adúltera e pecadora, também o Filho do Homem se envergonhará dele. Vergonha aqui é essa negociação silenciosa para caber onde não cabe. No cotidiano, não negociar valores pode significar dizer não quando todos dizem sim. Pode significar perder um convite. Pode significar ficar em silêncio respeitoso quando a conversa caminha para um lugar que você não endossa. Pode significar se levantar e sair. Jesus ensinou que a dignidade não está em agradar, mas em permanecer fiel ao que se acredita. Em Daniel 3:16 a 18, vemos um exemplo claro desse princípio vivido na prática. Sadraque, Mesaque e Abed-nego responderam e disseram ao rei: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Mas se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses. Eles sabiam o custo. Mesmo assim, não negociaram. A aceitação do rei não valia a perda dos valores. Jesus ensinou algo semelhante quando foi pressionado a se alinhar às expectativas políticas e religiosas do momento. Em João 7,7 ele disse: o mundo não vos pode odiar, mas a mim me odeia, porque dele testifico que as suas obras são más. Dizer a verdade cria resistência. Negociar valores cria aplauso rápido. Jesus escolheu a verdade. Não negociar valores também protege a identidade.
Quando você cede para ser aceito, começa a se perder aos poucos. Já não sabe mais onde termina o que você acredita e onde começa o que esperam de você. Jesus manteve fronteiras claras. Em João 5,19, ele disse: "O Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se o não vir fazer ao Pai." Ele não agia para agradar, mas por alinhamento. Há um alívio temporário em se adaptar. Você entra, participa, é incluído, mas depois vem o incômodo, a sensação de traição interna. Jesus ensinou um alívio diferente, que nasce da coerência. Em Mateus 11:29, ele disse: "Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas." O descanso não vem da aceitação externa, vem da paz interna. Não negociar valores não significa ser agressivo ou superior. Jesus não ensinou arrogância. Ele ensinou firmeza com respeito. Em Colossenses 4:6 está escrito: "A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um." Firmeza não precisa de dureza. Clareza não precisa de ataque. No trabalho, isso aparece quando você recusa práticas desonestas. Na família, quando você não reforça padrões que machucam. Nas amizades, quando você não se molda para caber. Jesus mostrou que algumas portas se fecham quando você permanece fiel, e outras se abrem no tempo certo, sem negociação. Em Provérbios 4:25-27 está escrito: "Os teus olhos olhem direitos, e as tuas pálpebras olhem diretamente diante de ti. Pondera a vereda de teus pés, e todos os teus caminhos sejam retos." Retidão aqui é direção constante, não rigidez. É saber para onde se vai. Não negociar valores para ser aceito também exige coragem para ficar só por um tempo. Jesus ficou, muitas vezes. Em João 16:32 ele disse: "Eis que chega a hora, e já é chegada, em que sereis espalhados cada um para a sua parte, e me deixareis só." Mesmo assim, ele não ajustou o caminho para evitar a solidão. Ele atravessou. A aceitação que exige perda de valores não sustenta. Ela dura enquanto você performa. Quando para, some. Jesus ensinou uma aceitação que nasce da coerência e sustenta por dentro, mesmo quando poucos entendem, mesmo quando a sala esvazia. No fim das contas, não negociar valores é escolher dormir com a consciência tranquila, é escolher se reconhecer no espelho, é escolher não se vender por pertencimento. Jesus mostrou que a verdadeira força não está em caber em todos os lugares, mas em permanecer inteiro no lugar certo. Esse ensino não promete popularidade, promete integridade. E enquanto o caminho segue, com portas que se fecham e outras que se abrem, permanecer fiel aos valores se torna uma base firme. Você segue, talvez com menos aplausos, talvez com menos companhia, mas com algo que não se perde no tempo. A certeza de que não precisou se diminuir para ser aceito, nem se trair para pertencer, mantendo o coração alinhado e o caminho aberto para continuar, passo a passo sem negociações silenciosas. Número 15. Permanecer inteiro em um mundo quebrado. Você já teve a sensação de que, para sobreviver, precisa se endurecer? Como se a única forma de não ser ferido fosse levantar muros, fechar o coração, desconfiar de tudo e de todos. O mundo cansa, as pessoas falham, as relações se quebram, as promessas não se cumprem. Aos poucos, sem perceber, muita gente vai se fragmentando por dentro. Jesus ensinou algo profundamente desafiador para esse cenário. É possível permanecer inteiro mesmo vivendo em um mundo quebrado. A quebra está em todo lugar. Lares desfeitos, amizades superficiais, relações baseadas em interesse, ambientes onde a verdade é negociada e a empatia é rara. Diante disso, a reação mais comum é se adaptar, ficar frio, ficar distante, ficar duro. Jesus não ensinou esse caminho. Ele não negou a realidade dura do mundo, mas também não permitiu que ela definisse a forma como ele viveria. Em João 17:15, Jesus disse: "Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal." Ele não pediu isolamento, pediu preservação interna. Permanecer inteiro não é fugir do mundo, é não deixar que o mundo te quebre por dentro, é caminhar no meio do caos sem se tornar caótico. Na prática, permanecer inteiro exige consciência. O mundo tenta nos moldar o tempo todo,
pressiona a mentir para ganhar vantagem, incentiva a pisar para subir, normaliza a indiferença, premia a aparência e ignora a essência. Jesus ensinou um caminho de inteireza, onde o interior e o exterior caminham juntos. Em Mateus 23, 28, ele alertou: assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e iniquidade. O problema não é o mundo estar quebrado, é permitir que essa quebra se instale dentro de você. Permanecer inteiro também é não dividir a vida em compartimentos incoerentes. Uma coisa no discurso, outra na prática. Uma postura em público, outra no privado. Jesus confrontou esse tipo de vida fragmentada. Em Mateus 7:24 ele disse: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. A casa inteira é construída sobre uma base só. Não há partes sustentadas por valores diferentes. O mundo quebrado ensina a sobreviver. Jesus ensinou a viver. Sobreviver é se fechar. Viver é permanecer sensível. Sobreviver é desconfiar. Viver é discernir sem perder a capacidade de amar. Em João 10:10 ele disse: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Essa abundância não é ausência de problemas, é plenitude de sentido, mesmo em meio às falhas ao redor. Na vida cotidiana, permanecer inteiro significa não deixar que a dor te transforme em alguém que você não reconhece. Muitas pessoas começam bem e terminam amargas. Começam sensíveis e terminam frias. Começam honestas e terminam cínicas. Jesus ensinou a proteger o coração sem endurecê-lo. Em Provérbios 4:23 está escrito: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Guardar aqui não é fechar, é cuidar. Jesus viveu cercado por um ambiente quebrado: traição, inveja, falsidade, abandono. Mesmo assim, ele não se tornou desconfiado a ponto de se isolar. Ele continuou formando pessoas, caminhando junto, oferecendo cuidado. Em João 13:1 está escrito: tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Amar até o fim em um mundo quebrado é sinal de inteireza. Permanecer inteiro também envolve aceitar limites, não tentar consertar tudo, não carregar responsabilidades que não são suas. Jesus não assumiu o peso do mundo inteiro sozinho. Ele escolheu 12, caminhou com eles, ensinou, delegou. Em Marcos 6:7 está escrito: chamou a si os 12 e começou a enviá-los de 2 a 2. Inteireza também é saber dividir, compartilhar, não centralizar tudo em si. O mundo quebrado pressiona a escolher lados extremos. Ou você se fecha totalmente, ou se expõe demais. Jesus ensinou equilíbrio. Em Mateus 10:16, ele disse: eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Prudência e simplicidade caminhando juntas. Inteireza não é ingenuidade, nem dureza, é maturidade. No cotidiano, permanecer inteiro aparece em escolhas pequenas. Falar a verdade sem humilhar. Colocar limites sem se tornar agressivo. Ajudar sem se anular. Cuidar sem controlar. Jesus viveu essa coerência. Em João 8:11 ele disse: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Ele não passou pano, nem esmagou. Ele manteve a verdade e o cuidado juntos. O mundo quebrado tenta nos dividir por dentro. Um pedaço sofre, outro se defende. Um pedaço acredita, outro desconfia. Jesus ensinou a alinhar o interior. Em Mateus 22:37, ele disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. O todo aparece 3 vezes. Inteireza é viver sem partes escondidas, brigando entre si. Permanecer inteiro também é não se contaminar com o que critica. Muitas pessoas começam apontando erros e terminam praticando os mesmos erros. Jesus alertou sobre isso. Em Mateus 7:2, ele disse: porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir. A inteireza protege de se tornar aquilo que se condena. No trabalho, isso significa manter ética mesmo quando o ambiente é tóxico. Na família, manter respeito mesmo em meio a conflitos antigos. Nas relações,
manter honestidade mesmo quando a superficialidade é regra. Jesus ensinou que a inteireza não depende do ambiente, depende da decisão diária de viver alinhado. Em Romanos 12:2 está escrito: "E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento." Não se conformar não é atacar o mundo, é não se moldar aos seus padrões quebrados. É manter a forma interna mesmo quando a pressão externa é grande. Jesus também ensinou que a inteireza traz descanso. Não o descanso de quem não enfrenta problemas, mas de quem não vive dividido. Em Mateus 11:29, ele disse: "Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas." O descanso nasce quando o interior para de brigar consigo mesmo. Permanecer inteiro em um mundo quebrado não significa nunca errar. Significa reconhecer, ajustar e seguir sem se perder. Em Provérbios 24:16 está escrito: "Porque 7 vezes cairá o justo e se levantará." O justo não é o que nunca cai, é o que não se entrega à fragmentação. O mundo quebrado tenta te convencer de que integridade é ingenuidade. Jesus mostrou que integridade é força silenciosa. Em João 16:33, ele disse: "No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo." O ânimo não vem da negação da dor, vem da consciência de estar inteiro apesar dela. Na prática, permanecer inteiro é escolher não endurecer quando ferem você. É escolher não mentir quando todos mentem. É escolher não se adaptar ao que fere a consciência. É escolher continuar sendo quem você é, mesmo quando o ambiente não favorece. Esse ensino não promete facilidade. Ele oferece sustentação. Sustentação para não se partir por dentro. Sustentação para continuar caminhando sem se deformar. Sustentação para atravessar um mundo quebrado sem carregar essa quebra para dentro da própria história. E enquanto o caminho segue, com falhas ao redor, com pessoas imperfeitas, com ambientes instáveis, permanecer inteiro se torna uma escolha renovada a cada dia. Uma escolha silenciosa, firme, profunda. Você segue vivendo, trabalhando, se relacionando, aprendendo, sem negar a realidade dura do mundo, mas sem permitir que ela te roube a essência, mantendo o coração alinhado, os passos conscientes e a vida integrada, mesmo quando tudo ao redor insiste em se partir. Se você chegou até o final deste vídeo, significa que está realmente comprometido em entender e viver o melhor que Jesus nos ensinou, não apenas como ideia, mas como prática diária. O fato de você ter ficado até o fim mostra sua determinação em aplicar esses ensinamentos na sua vida, mesmo quando isso exige escolhas difíceis e constância. Continue buscando sabedoria, clareza e direção para caminhar com firmeza todos os dias. Lembre-se de que viver o que Jesus ensinou é uma jornada contínua e recompensadora. Cada passo que você dá fortalece sua consciência, seu caráter e a forma como você enfrenta a vida, mesmo em meio às pressões e desafios. Aqui no canal, ajudamos pessoas a colocar em prática os ensinamentos de Jesus, trazendo reflexões profundas, ensinamentos muitas vezes esquecidos e mensagens que falam direto com a vida real. Comente: "Quero viver o que Jesus ensinou", para sabermos que você chegou até aqui e está caminhando conosco nessa jornada.